Olá, boa noite para os meus amigos aqui. Já conversamos, já oramos, já contamos as novidades. A gente sempre tem esse momento aqui, né, para não estender demais também a gravação, né? E oramos pelo estudo, pedindo a unção do Espírito Santo. E espero que esta gravação seja mais uma que vai abençoar a sua vida também. Eu estou muito feliz, assim, porque olhando aqui na tela, apesar de que hoje nós estamos sem alguns alunos, né, sem alguns amigos, alguns tiveram compromissos aí, então o grupo está um pouquinho reduzido hoje, mas eu fico feliz de olhar aqui na tela e ver que a família está completa agora, né? Todos estão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando nós começamos essa série de estudos, já faz algum tempo, né? Eu acho que foi até antes da pandemia, ou durante a pandemia, vários aqui ainda não eram batizados, né? E hoje nós temos o grupo completo aqui, né? A Gladys e o Marcelo foram batizados na CPB, aqui na Casa Publicadora. Tive o prazer e o privilégio de batizar também a Regina e o Tadeu na CPB também, na Casa Publicadora. E mais recentemente, aí faz 2 semanas, né? Tive a alegria de ir a Limeira e ali fazer o batismo do Alexandre e da Jussara, né? Pena que eu não era pastor ainda quando a minha mãe e a minha irmã foram batizadas, né? Mas eu estava lá, assisti de pertinho, né? Até entrei no tanque, né, quando a Michela foi batizada. Minha avó também, eu tive a alegria de ver sendo batizada. Entrei no tanque lá junto com o pastor. Então, fico feliz de ver nosso grupo aqui, não só porque estão todos batizados, mas crescendo espiritualmente, né? Agora há pouco aqui em off, a gente comentava, né, como tem sido uma bênção, acho que foi até o Tadeu que comentou, né? Como tem sido uma bênção poder crescer no conhecimento da palavra de Deus, poder aprofundar a comunhão com Deus, com Jesus, né? Isso é uma bênção maravilhosa. E eu quero dizer para você que está assistindo aí a gravação, que o privilégio não é só desses aqui, não. É seu também, né? Se você deseja conhecer mais a Deus, a palavra dele, é só estudar, ler com oração e, por que não, se preparar também para um futuro batismo, né? Selar a vida por meio dessa cerimônia tão maravilhosa que foi deixada por Jesus, né? Para que a igreja realizasse. Então pense nisso. Se prepare para isso, né? E, com certeza, o seu sorriso será igual ao dos que estão aqui nessa tela nesse momento, né? Nós estamos aqui avançando com o nosso estudo do livro Daniel. Já estudamos Apocalipse, temas, né, variados aqui no nosso grupo também já tivemos, doutrinas, e estamos quase terminando, então, a série sobre o livro de Daniel, Verdades de Daniel. Só para recordar, né, Daniel, o livro, tem ali 4 blocos proféticos. Vocês vão se lembrar agora. Daniel 2, da estátua, do sonho do rei, né? Marcelo Martins está chegando ali, que bom. Seja bem-vindo. Nós já soubemos aí que estava num compromisso, né? Mas que bom que deu tempo de chegar aqui para o nosso estudo. Estamos começando agora, Marcelo, então não perdeu nada aí do estudo, tá bom? Daniel 2, inclusive ontem à noite, domingo, ontem foi dia, só para situar vocês, estão vendo a gravação, foi dia 22 de janeiro de 2023. Ontem eu preguei aqui em Tatuí sobre Daniel 2. E eu focalizei aquele verso que diz assim: uma pedra que veio do céu sem interferência de mãos humanas. Ou seja, o reino de Deus, ele é diferente, obviamente, não é como os reinos terrestres que já passaram, né, já ficaram no passado, e não é instituído, não é estabelecido pelo esforço humano, como algumas pessoas aí creem, né? Nós temos que implantar o reino de Deus na terra, temos que lutar pelo reino. Não, o reino é de Deus. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E ele vem como aquela pedra sem mãos humanas. Ele vai ser estabelecido, né? O ápice das profecias sempre é a volta de Jesus e o que vem depois da volta de Jesus, né? Então, são 4 blocos proféticos: Daniel 2, Daniel 7, lá dos animais, né? Aqueles 4 animais, Daniel 8, com os 2 animais, o bode e o carneiro, 8 e 9 formam um bloco ali, né? Então, são 3 já: Daniel 2, 7, 8 e 9, e, por último, Daniel 10, 11 e 12. É um bloco só. Lembra que eu já expliquei, né, que na Bíblia, originalmente, não havia capítulos nem versículos. Essa é uma divisão que foi feita depois, ajuda bastante, né? Mas, às vezes, atrapalha um pouquinho, porque quebra blocos, né? Textos que estão conectados na leitura direta acabam ficando separados. É o caso de Daniel 10, 11 e 12. É um bloco profético. Começa no 10, que é a introdução da visão ali. Depois o 11 dá um monte de detalhes históricos. Vocês vão ficar aí
até atordoados com tanta coisa, e depois culmina com o 12, que é quando Miguel, Jesus, se levanta para salvar o seu povo e vem depois o fim de tudo, né? O capítulo 12, que é o próximo que vamos estudar, ele é de tirar o fôlego. Ele é maravilhoso, né? O 11 também, ele é incrível, mas assim, pelo nível de detalhamento. Outra coisa, lembra que eu já expliquei? Que as profecias, especialmente Daniel e Apocalipse, tem aquele esquema de repetição e ampliação, né? Então, na verdade, esses 4 blocos tratam da mesma coisa. Uma visão que começa no tempo do profeta e avança até o fim, né? Que é o historicismo, que nós já estudamos também, né? Já mencionamos algumas vezes. Historicismo, cumprimento profético ao longo da história, né? Então, os 4 blocos tratam disso. Só que você percebe que eles vão de um bloco para o outro, de uma visão para outra, vai ficando mais complexo, mais informações vão sendo dadas. Então, é repetição e ampliação do conhecimento. É muito didático isso aí, né? Deus foi muito didático aqui nessas profecias. Bem, vamos lá então, vamos encarar o capítulo 11, né? Lembrando que no 10 nós vimos ali, e também lembrando que se você perdeu algum vídeo desses, né, algum estudo desses, está tudo disponível no meu canal no YouTube, na playlist Verdades de Daniel, né? Eu gravo em benefício dos nossos amigos aqui do estudo, quando alguém precisa faltar, né, tem ali a gravação, mas também pensando em você que está assistindo a gravação aqui, que não pertence ao nosso grupo aqui, que pode também se beneficiar desses estudos, né? E no capítulo 10, que já está disponível no canal, né, nós vemos aqui que ele começa dizendo assim, ó, no verso 1, né? A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Olha só, grande conflito. E, de fato, esses 3 capítulos falam de conflitos, né? Conflitos entre seres humanos, reinos, e, finalmente, lá no final do bloco, né, do 12, a gente vê o grande conflito entre o bem e o mal sendo encerrado com a vitória de Deus, a vitória de Jesus Cristo, Miguel, né? Vimos, então, que o capítulo 10, ele é como se Deus levantasse a cortina da história, né, do palco da história, e nós pudéssemos ver lá nos bastidores o que está acontecendo. E nós vimos aqui que anjos lutam, né, pelos rumos da humanidade. Vemos aqui príncipe da Pérsia, né, depois vem Gabriel e o próprio Miguel se envolvem nessa luta por influenciar os governos, as pessoas, né, sempre em benefício do povo de Deus. Então, ali onde não vemos, nos bastidores da história, há um conflito se processando o tempo todo, né? Uma luta pela salvação da humanidade. Deus e seus anjos envolvidos diretamente nessa batalha, né? E nós aqui na Terra, nós aqui nós sabemos porque a Bíblia revela, mas sem poder ver, temos que diariamente tomar decisões ao lado de Deus, né? Sempre decidir pelo lado de Deus. Basicamente, o capítulo 10 ele é essa revelação, né? Daniel vendo os bastidores do conflito. E no 11, que continua, né, a narrativa aqui, né? Veja só, o último verso do capítulo 10, o verso 21 diz: mas eu direi a você, quem está falando é o anjo Gabriel, ok? Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Aí vem o verso 1 do 11, ó. Mas quem eu? Gabriel. A narrativa continua, né? Pensem sem interrupção. Mas eu, no primeiro ano de Dario, então ele vai fazer agora um flashback. Por quê? Porque o capítulo 10 começa dizendo que era o terceiro ano de Ciro. Então, o anjo faz um flashback e diz: eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e o animar. Agora, eu vou lhe dizer a verdade. E começa, então, ali o capítulo 11, tá bom? Vamos, então, ler. Assim, antes de lermos também. O capítulo 11 ele pode ser organizado, subdividido em 5 sessões, basicamente, tá? A primeira sessão, que vai do verso 1 até o verso 4, é a sessão, digamos assim, das lutas, né? Das lutas medopérsicas contra a Grécia, ok? É o primeiro bloco. Você vai ver que aqui a menção aos reinos é feita, né? Persas e gregos, lutas. Depois, segundo bloco, que vai do verso 5 até
o verso 14, 15 por ali, é o bloco das guerras sírias, ok? Aí você vai ver lá Babilônia lutando contra o Egito e Israel no meio dessa briga toda, ok? Conflitos, né? Depois o terceiro bloco, que vai do verso 15, 16 por ali, até o verso 28, quarto bloco é relativo, está relacionado com Roma pagã, Roma imperial, ok? E o quarto bloco, que vai então do verso 29 até o verso 39, quarto bloco, ele se refere a Roma papal. Tudo isso, de certa forma, já foi tratado nos capítulos 7, 2, 7 e 8, ok? É aquela sequência lá, clássica, né? E o quinto e último bloco aqui deste capítulo 11 vai do verso 40 até o fim do capítulo, que se refere à Babilônia mística, simbólica. O Apocalipse apresenta muito Roma, né, sob a forma de Babilônia, e a batalha entre o ateísmo e o papado. Muito interessante isso aí. Na verdade, eu até diria o seguinte para vocês, adiantando também, que os versos 40 a 45 hoje constituem um dos maiores objetos de estudo entre os adventistas, porque é uma profecia que ainda está em cumprimento. E sempre é mais complicado quando uma profecia está em cumprimento, porque você não tem elementos históricos, né, fatos já acontecidos, para você dizer, olha, aqui se cumpriu. Ela está em andamento. Então, é uma das partes mais difíceis, eu diria, se não a mais difícil, né, do livro de Daniel e das profecias, porque justamente é um momento histórico que não passou ainda. Ele está se cumprindo. Então, existem duas formas, talvez, de interpretar aí a questão do Rei do Sul, eu vou mencionar depois, mas uma que já é mais ou menos, mais assim, unanimidade entre os teólogos adventistas. E eu me incluo nessa unanimidade aí, depois eu vou explicar para vocês. Dito tudo isto, não sei se conseguiram gravar tudo, mas vamos lá. Do verso, vamos ler assim, quem sabe cada um lê 5 versículos. Eu acho que vai dar certo, porque é bem grande o capítulo aqui. 4, vai lá. 4 versículos para cada um, começando com a Gladys. Gladys, Marcelo, depois Regina, Tadeu, Jussara, Alexandre, Mãe e Michela. 4 versos para cada um, e, se for o caso, eu vou interrompendo. Não vou poder explicar todos os detalhes, senão ficaríamos aqui umas 3 horas, tá? Depois eu vou mandar para vocês. Não sei como farei com os amigos aí da internet, quem sabe eu faça um print, coloque no final do estudo aqui a imagem para você fotografar da tela, vamos ver. Mas para o nosso grupo ali, no WhatsApp do grupo, eu vou enviar alguns materiais complementares, tá? Com todos os detalhes. Inclusive, talvez até um print, olha aqui, da minha Bíblia, que está tudo anotadinho aqui no cantinho, nas margens, né? Tá bom? Eu mando o print disso aqui para vocês, tá? Fica mais fácil. Vamos lá, Gladys, os 4 primeiros versos e na sequência aí. Certo. Então, vou começar do versículo 2 aqui, né? Que Sim, ok. o senhor leu o 1 ali. Uhum. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 persas reinarão e serão sucedidos pelo 4º rei, muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Só um detalhe, Gladys. Então, É que eu falei já não resisto, né? Então, assim, aqui ainda é fácil, porque 3 reis persas que se levantaram aqui neste momento histórico, e um quarto muito forte, não é complicado. São Cambises, Esmerdes, Dario e Xerxes. O quarto forte ali, que guerreou contra a Grécia, Xerxes, que é chamado na Bíblia de Assuero, esposo de quem mesmo? Da rainha Esther, né? Então, esse quarto rei forte aqui, poderoso, que vai instigar todos contra a Grécia, foi o Assuero, que na história é chamado de Xerxes, esposo da rainha Esther. Na sequência, é aquilo que a gente já viu lá nos outros capítulos, né? Mas com mais detalhes, como eu disse, né?
Depois da da Medo-Pérsia, quem que vem na história? A Grécia, né? Nós vamos perceber de quem agora o texto fala. Vamos lá, Gladys, verso 3. Então surgirá um rei poderoso que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas, no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois seu império será arrancado fora e entregue aos outros. Lembraram de alguma coisa? Um grande rei que depois morreu, não deixou descendentes, e quando morre o reino é dividido em 4 partes. Lembraram de algum capítulo que fala disso? Sim, né? É os capítulos 7 e 8, né? Que falam de que rei poderoso, que no auge de sua força, com 32, 33 anos, morreu doente. Quem foi? Alexandre o Grande, né? Ele morre novo, e aí não deixou descendentes, por quê? Porque o filho mais novinho lá, ele também é morto, o irmão dele era débil mental, ninguém pôde ficar como sucessor. Então, 4 generais de Alexandre dividem o reino. Lembram? Alguém lembra os nomes? Acho que pedi demais, né? Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Ok? Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. Desses 4, os mais fortes, que depois dominaram realmente ali, foram Ptolomeu e Seleuco. E daqui para frente começa a briga desses 2 impérios. Os Seleucidas e os Ptolomeus, que ficaram lá com o Egito. Então é mais ou menos Babilônia no norte e Egito no sul. E no meio, sempre ali Israel, entre esses 2 gigantes, né? E Deus ainda poupando Israel dessas batalhas, né? Então, daqui para frente é rei do sul e rei do norte brigando o tempo todo, tá? Com muitos detalhes, com nomes de imperadores, nomes de pessoas que deram golpe umas nas outras. O foco aqui vai ter até em nomes de pessoas. Estudiosos chegam a pensar que aqui aparece, por exemplo, aquela egípcia famosa, Cleópatra, Júlio César e outros nomes importantes da história estão aqui inseridos na narrativa, de forma indireta, né? Mas o primeiro bloco é bem fácil, né? Quando você vê a Medo-Pérsia e a Grécia, né? O Alexandre morrendo, os generais assumindo. Então, bate com o que já estudamos. 2, 7, 8, né? Os capítulos ali. Vamos avançar. Verso 5, Marcelo. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois, será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte, para garantir a aliança. Mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada, junto com aqueles que a apoiam. Mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos, deixará o rei do norte em paz. Bom, como eu falei, né? Tem muitos detalhes aqui, né? Tem gente que tenta fazer uma aliança, depois quebra a aliança e mata e dá golpe e tudo mais, né? Então, aqui, uma tentativa de união ali não deu certo. Aí, o que acontece? Eu quero que vocês gravem essa informação aqui, ó. Então, o rei do sul, né, que foi lá contra o rei do norte, levará como despojo para o Egito os deuses deles, estátuas, né? As suas imagens fundidas, os seus objetos preciosos de prata, de ouro, etc. Então, aparece a palavra Egito aqui, ligada ao rei do sul. Logo, Egito é a capital do rei do sul, tá bom? É importante essa informação ficar na memória aí, porque mais adiante, quando chegarmos no último bloco, o profeta, né, ele vai usar, o anjo, na verdade, que revelou ao profeta, vai usar esses 2 reinos, do sul e do norte, como símbolo de uma batalha mais ideológica e espiritual
dos últimos dias. É importante lembrar que o Egito é a capital do rei do sul, portanto. Tá bom? Vamos lá. Verso 9. Regina, mais 4 versos. Desculpa. Então, o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, a qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar. E depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de se vingar do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas, apesar disso, será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba, e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um tempo muito curto. Adeus, pode continuar? Aquilo que eu falei, aqui estamos vendo as batalhas, né, de sul e norte o tempo todo, né? Depois eu mando os detalhes para vocês de nomes e datas, tudo isso aí. Ok. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará balaústres e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Ok, então até aqui vai o bloco número 1, que tem que ver com guerras entre o rei do norte e o rei do sul. Começando lá com Medo-Persas, né? Depois ali também aquela região que envolvia a Babilônia, né? E Egito, lá no sul, rei do sul, né? Passa pela Grécia, enfim. Essas batalhas acontecem no primeiro bloco. E aí entramos agora no verso 16, no segundo bloco, que é o bloco da Roma pagã. Prestem bem atenção na mudança da narrativa, nos elementos que aparecem aí no meio do texto, ver se vocês se localizam aí na história. Jussara, verso 16, mais 4 versos, e depois o Alexandre. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o próprio e ainda fará recair entre o opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Bom, a despeito dos detalhes todos que aparecem, uma coisa fica bem clara, né? Terra gloriosa se refere a Jerusalém, é o povo de Deus. O reino que ocupou aquela região foi Roma, né? Então, estamos aqui analisando já o período de Roma imperial, Roma pagã, digamos assim, né? Porque depois tem Roma papal. Vamos lá, avançando. Em lugar dele, reinará outro rei, que mandará um oficial para cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse rei será morto. Mas isso não acontecerá no campo de batalha. O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não terá direito de ser rei, mas ele disfarçará as suas más intenções e com intrigas conquistará o poder.
ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o grande sacerdote. Enganará os que fizerem acordos com ele, e mesmo com um pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. Vocês lembram de algum capítulo que traz elementos semelhantes ao que a gente acabou de ler nesses versos aqui? Bom, primeiramente fala ali que um imperador ali foi morto, né? Enfim, menciona de novo a terra gloriosa e impostos. Lembra que Roma era especialista nisso, né? Cobrar impostos, fazer recenseamentos, né? Dar a César o que é de César, Jesus falou, né? Aí, impostos, né? Aí diz assim, depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, o qual não tinham dado a dignidade real. Não era um rei exatamente. Ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Intrigas, mentiras. Isso aparece em outros lugares de Daniel e também no Apocalipse. Um poder que era dado a intrigas, né? A mentiras, também blasfêmias. Diz aqui que ele serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Quem que perseguiu realmente, né? Claro que Roma pagã também fez isso, né? Foi que matou Jesus, né? O príncipe da aliança. Mas quem que obscureceu a intercessão do príncipe da aliança, né? Que foi contra o santuário, a verdade do santuário. Vamos pensando aí, né? Usará de engano, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Não era um reino poderoso com um exército grande, percebeu? Mas se tornou forte e influente como poucos, sendo capaz, inclusive, de, na história, depor reis, colocar reis, influenciar os rumos do mundo, especialmente na Europa, né? Enfim, eu acho que fica claro aqui que estamos falando da sucessão de papas, né? Do período papal da história, em que o bispo de Roma é colocado como acima dos demais e vai crescendo em poder, e se torna temível depois, né? E é um sistema que, lamentavelmente, se insurge contra o príncipe da aliança, contra Jesus, contra o sacerdócio, contra o ministério intercessório de Jesus no santuário celestial, né? Vamos lá, ainda estamos no período de Roma pagã, mas com alguns flashes já do poder que sucederia Roma. Tanto é que herda seu nome, né? Igreja Romana. Vamos lá, paramos onde? Me perdi aqui. Acho que no verso 24, né? 24 em diante. Tá. Alexandre já leu também a sua parte? A mãe, então, agora. Verso 25 para frente, mãe. Mais 4 versos. Tá com o áudio fechado, mãe. É o 24, pastor. 24? Tá. Eu li até o 23. Tá, então é do 24 até 28, mãe. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. E partirá entre eles a presa, os despojos e os bens. E maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão transpassados. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. 28 também? Também. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Ok, antes de a gente ler a sequência que vai agora tratar especificamente do período de Roma papal, eu lembrei de um detalhe, tá? Alguns intérpretes entendem que esse verso 21 aqui, né? Levantará um homem desprezível, que não tinha dado a dignidade real,
ele virá de surpresa e tomará o reino e tal. Alguns entendem como sendo Tibério César, outros como sendo o papado mesmo, né? Mas uma coisa não se dá para duvidar aqui. Do 29 para frente, aí sim, fica muito claro que a referência aqui é a Roma papal. Vocês perceberam agora. Vamos lá, Michela, pode ler? Pode ser? Do verso 9 mais 4 versos aí. Preste atenção nos elementos que aparecem, nas pistas que aparecem, que identificam aí o período papal. 29, né? Aham. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que... Contra a Santa Aliança. Aliança, já sabemos o que significa, né? E fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a sua aliança, a Santa Aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Olha aí, gente, olha aí, Michela. Lembra disso? Tirou o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Lembram que em Mateus 24, verso 15, Jesus falou disso aqui? Quando vocês virem o abominável da desolação, Jesus se referiu a esse evento como sendo futuro, no tempo dele. Portanto, esse período aqui, ele acontece depois da vinda de Cristo aqui à Terra, certo? A gente entende como sendo, né, depois do ano 70, quando Roma destruiu lá o santuário, mas principalmente quando o papado assume para si essa prerrogativa de perdoar pecados, de interceder, humanos que intercedem, né, santos e tudo mais, na verdade aí ataca o santuário, porque o santuário é o local de perdão. No santuário está Jesus, nosso mediador e único intercessor. Então, fica claro que a abominação se estabelece quando um sistema humano assume uma função que pertence unicamente a Jesus, certo? E, repito, né, Jesus se referiu no tempo dele ao futuro, quando vocês virem a abominação. Então não é nada lá do passado, no tempo da Grécia, no tempo da Medopérsia, né? É no tempo de Roma mesmo, no futuro de Jesus. Vamos lá. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Agora vamos voltar, né? O carrossel aqui. Gladys, do 33 para frente. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado corretamente acontecerá. Só um detalhe. Na minha tradução diz assim, ó, falará coisas incríveis contra Deus, né, ou contra o Altíssimo. Blasfêmias, na verdade é o que diz ali na versão da Gladys. Lembram de um texto na Bíblia que fala de um poder que falaria coisas contra o Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo, lembram? Já vimos isso. Tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 13, quando fala da ponta pequena em Daniel 7 ou da besta do mar em Apocalipse 13. É o mesmo poder, porque ali é um poder que profere blasfêmias, né? Assume prerrogativas de Deus, aquele que fala contra o Altíssimo, né? Com suas arrogâncias e blasfêmias. Então, aqui estão as dicas temporais. Quando a gente lê uma frase dessa, a gente lembra, opa, isso aqui se refere ao mesmo período lá de Daniel 7, e o mesmo de Apocalipse 13.
é o mesmo poder. Então, aqui estamos falando realmente da fase papal de Roma, né? Roma papal. Paramos em que verso? 36, agora é o 37. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles, adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram. Ele dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros, dizendo contar com a ajuda desse Deus estrangeiro, atacará as fortalezas mais poderosas. Honrará os que se sujeitarem a ele, os nomeará para cargos de autoridade e dividirá a terra entre eles como recompensa. Ok. Então, aqui termina o bloco de Roma papal, né? Falando dos esquemas, das estratégias aqui desse poder, né? Deuses estranhos, alguns até entendem que podendo ser, quem sabe, aí santos que são idolatrados, né? A própria Maria, quem sabe, enfim, né? Não dá para bater o martelo, mas que ele traz adorações estranhas, né? Cultos estranhos, está no texto aqui. Do 40 até o 45, agora sim, né? É o bloco, nós estamos caminhando para o fim da história, certo? Qual é a prova que eu tenho disso? É porque lá no capítulo 12, que você já sabe que não é uma interrupção, né? Um texto corrido, vai dizer assim, ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. Então, estamos caminhando para o fim da história. O capítulo descreveu aqui batalhas entre povos, o surgimento de um reino poderoso como Roma, depois um poder que sucede Roma imperial, sendo religioso, atacando coisas religiosas, atacando a aliança, atacando o príncipe, blasfemando contra Deus. E aí vem o bloco final do capítulo 11, que já emenda o 12. Miguel se levanta para defender seu povo no tempo do fim. Então, essa parte final aqui do capítulo 11, ela se refere ao tempo do fim. E é o que a gente chama de a parte que revela a Babilônia mística, não mais a Babilônia literal, mas a simbólica, que no Apocalipse é colocada como sendo Roma, né? Roma papal. E temos aqui o ateísmo lutando contra o rei do norte, que é o papado. Né? O do norte sempre vem ali, Babilônia, né? Então, os inimigos de Deus vêm do norte. Babilônia sempre é relacionada no Apocalipse como sendo Roma. Então, nós temos aqui rei do norte, Roma, papal, rei do sul, possibilidade 1, que eu acho a mais lógica, ateísmo, ligado também à Revolução Francesa, já vou dizer por quê, ou, para alguns teólogos, menos do que os outros, minoria, digamos assim, poderia ser o Islã, ok? O Islã. Eu não acho muito lógico associar com o Islã, mas há quem associe, entendeu? Eu prefiro trabalhar com a ideia de que seja o ateísmo, porque nós temos aí duas ideias, duas ideologias que estão lutando, não literalmente. É uma batalha agora ideológica mesmo no mundo, vocês perceberão aí. Vamos lá, vamos ler aqui e ver o que a gente consegue extrair desses 5 últimos versos. Agora de novo com a Regina, né? Verso 40. Tadeu, 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará... Tempo do fim, né? Não precisava nem ter dito tudo isso, já está dizendo aqui no verso, no tempo do fim. Tempo do fim. O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor
para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Vamos lá, vamos por partes, né? Como eu disse, esse é um dos trechos mais complicados, né? Porque, como eu disse também, está em cumprimento, está em andamento, e é difícil nós batermos o martelo para uma coisa ou para outra. Uma coisa é certa, Rei do Norte, não temos dúvida, né? É Babilônia, é Roma, papal. Isso, todos os teólogos têm aí a concordância, né? Roma, papal. Agora, o Rei do Sul, aqui é que está a questão, né? Mas, como eu disse para vocês, lá no verso 8, lembra que eu falei para vocês memorizarem isso? É dito que o Egito é a capital desse Rei do Sul. Então, lá da terra dos Ptolomeus, né? Egito. Então, se nós temos aí Rei do Norte, simbolicamente representando Roma papal, Rei do Sul, que é associado com o Egito, poderia muito bem ser relacionado com o ateísmo. Por quê? Lá em Apocalipse 11, quando fala da besta do abismo, é dito que essa besta está relacionada com uma cidade identificada com Egito e Sodoma. Não mais existiam essas... Sodoma tinha sido destruída fazia muito tempo. Egito não era mais nada de império. Então é um símbolo ali, naturalmente. E os estudiosos, né, do Apocalipse relacionam, e Ellen White confirma isso, essa cidade como sendo a França revolucionária. Por quê? França revolucionária, da Revolução Francesa, ali, que foi de 1789 até 1793, foi a primeira vez na história que uma nação, numa Assembleia Legislativa, proclamou que Deus não existe. Não há Deus. E tentaram abolir a religião da França de todas as formas. Mudaram a semana de 7 dias para 10. O casamento ele foi deturpado. Era um contrato temporário. Se a pessoa não gostasse, podia ir embora e desfazia o contrato. Perversão sexual. Colocaram uma mulher, uma prostituta, como deusa da razão e a entronizaram lá na capela, na igreja, né, na Catedral de Notre-Dame. Então, muitas profanações, assim, né? E quando o Apocalipse relaciona França com o Egito, a gente vai ler sobre o Egito, a gente vê que lá foi a primeira vez também na história que um rei, o faraó, ele declara um ateísmo aberto, ao dizer para Moisés, quem é esse Deus? Eu não reconheço esse Deus. Então, Egito, simbolicamente, é símbolo de ateísmo, em relação ao Deus verdadeiro, claro, né? Porque existiam muitos deuses, né? Então, Egito é símbolo de ateísmo, negação de Deus. França revolucionária, no Apocalipse, é relacionada com o Egito, portanto, lá na França revolucionária, na Revolução Francesa, o ateísmo ganha impulso no mundo. Dali vem o humanismo, o darwinismo, o marxismo, comunismo. Várias ideologias, elas acabam sendo filhotes da Revolução Francesa. E são vários os autores que eu já vi dizendo isso, certo? O próprio comunismo é sabido que não teria tido o sucesso que teve, né, como ideologia, se não fosse a inspiração que teve na Revolução Francesa. Olha que coisa. Então, nós temos aí dois sistemas de pensamento, digamos, lutando um contra o outro. Nós temos o papado, que representa uma religião falsificada, enfim, mas uma religião, e temos o Rei do Sul, o Egito, que representa o ateísmo e os desdobramentos ideológicos desse ateísmo. Dois poderes brigando aí, né? E o povo de Deus no meio de tudo isso, que deve ser aquele que está com a religião verdadeira e, obviamente, que contra as ideologias ligadas ao ateísmo, ao humanismo, ao secularismo, né? Nós temos aqui Edom e Moabe também mencionados no verso 41. Edom e Moabe representam a apostasia, né? Aqueles que negam a fé verdadeira. Nós temos também aqui a Líbia e os etíopes, né? Os líbios e etíopes, que eram caracterizados naquele tempo especialmente por animismo e culto aos mortos. Então nós poderíamos, quem sabe, até encaixar muito bem aqui os poderes que no fim da história estarão sendo protagonistas, né? Protestantismo apostatado, apostasia da verdade, do sola escritura. Nós temos ali o espiritismo, né? Como um dos poderes lá do dragão de Apocalipse 16, da boca saía
espíritos como Hans, né? Está ali o espiritismo, e Roma pagã, Roma papal, lutando ali, por algum momento, juntos, né? Então, eles dão-se as mãos e batalham por um tempo juntos. Depois haverá como diz o texto aqui, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Apocalipse fala também que, no fim, a prostituta Babilônia, ela vai ser desamparada por aqueles que a amparavam e comerão suas carnes. Então, chegará o momento em que essa coalizão vai se desfazer, e aí é só Jesus voltar mesmo e seus inimigos são derrotados. Então, uma possibilidade muito, muito grande aqui é que realmente seja Roma papal, ainda, né, lutando contra o secularismo, o ateísmo, o comunismo, o marxismo, etc., mas chega um momento que ela prevalece, porque o cenário final aqui no mundo vai ser religioso, de uma falsa religião, e esse ateísmo fica para trás, né? Vai ser superado. Eu creio que estamos vivendo um momento ainda dessa luta, né? Mas chegará uma hora em que haverá uma grande união aí de esforços para salvar o mundo e etc. Nós veremos a marca da besta sendo aplicada, Apocalipse 13, por um tempo todo mundo junto, para lutar juntos, mas depois o mal não permanece junto por muito tempo, né? Depois havendo aí uma discórdia total e Miguel se levantando para salvar o seu povo, né? Tanto que o capítulo 12 começa assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Vou ficar por aqui, porque o 12 vai ser nosso objeto de estudo no nosso próximo encontro, né? Enfim, em resumo é isso, porque daria para falar muito mais coisas sobre esse capítulo, né? Agora eu quero ouvi-los, quero ver o que chamou a atenção de vocês, que aspectos aí desse capítulo tão rico e detalhado, né, mais chamou a atenção de vocês. Vamos lá. É o momento do brainstorming. Parece o acirramento do grande conflito, né? Sim. Começa o capítulo 10, lembra? Falando do grande conflito. E não é para menos, porque descreve todo um conflito aí, né, ao longo de toda a história, e o acirramento e o desfecho dele ali no finalzinho do 11 e no capítulo 12, como veremos depois no próximo estudo. É o acirramento do conflito. O que mais? Se começasse pelo 11, né, e nós não tivéssemos lido o 2, o 7, o 8, é uma bomba poderosa aqui, né? Você citou a Babilônia e o Reino do Norte como Babilônia, Reino do Norte. Isso. E volta um pouquinho nesse aspecto de colocar a Babilônia espiritual, uma Babilônia diferenciada. Eu não peguei direito a tua citação sobre esse aspecto de Babilônia com a Roma papal. Certo. A gente pode, assim, a gente tem a vantagem de ter o Apocalipse, né, conosco também. Então, o Apocalipse, ele relaciona sempre Babilônia com Roma e o papado por extensão. Então, por isso que eu falei, a Babilônia mística, ou Babilônia espiritual, né? Por um tempo, no relato aqui, claro que é a Babilônia literal que está em ação e o Egito literal, a luta entre o sul e o norte, né? Começa com os medo-persas, ali também vai dos medo-persas, lutando também contra a Grécia, e depois parte para o foco sul e norte. A região norte lá, a região da Babilônia, não mais o Império Babilônico em si, né, mas a região da Babilônia, e o Reino do Sul, os Ptolomeus, né, com capital em Egito. Quando chega na parte que é o fim da história, que não existe mais, então, um reinado egípcio, não existe mais os reinos do norte lá e tal, a gente sabe que automaticamente só pode ser algo espiritual, porque é o tempo do fim. Aí Babilônia, nesse caso, como o Apocalipse nos ensina, representa o papado, Roma papal, né? Babilônia é símbolo de confusão, de arrogância, Torre de Babel, lembram? De cultos pagãos, né? Tudo isso, né? Babilônia representa. A começar pelo nome, né? Que vem de Babilu, portal dos deuses, né? E Babel, foi a confusão das línguas na Torre de Babel. Então, um símbolo perfeito para representar uma religião
um sistema religioso que é uma confusão total, né? De dogmas, de doutrinas que não são bíblicas, e então a batalha final é Babilônia mística contra o Rei do Sul místico, né? Que na verdade não é Egito literal, e sim um Sim. sistema de ideias humanas que negam a Deus também, portanto o ateísmo, né? E seus desdobramentos aí no mundo. A Jussara ou o Alexandre, não sei, levantou a mão? Sou eu, pastor. Aqui na minha versão, no verso 31, fala que os soldados profanarão o templo e acabarão com sacrifícios diários e colocariam no templo um grande terror. Nesse momento está se falando na destruição do templo em Jerusalém? Sim, lembra que eu falei que Jesus se referiu a isso no futuro, né? Quando vocês virem o abominável da desolação, né? Lá em Mateus 24:15, né? É a abominação desoladora, a expressão mais adequada, né? Então Jesus disse que essa desolação estava no futuro, em seus dias na Terra. Então não podia ser no ano 30, nem no ano, sei lá, 20 e pouco, né? Só podia ser dali para frente. Precisamente no ano 70 foi que os romanos profanaram o santuário e o templo, né? Destruíram tudo e, como Jesus tinha profetizado, não ficaria pedra sobre pedra, né? E Roma, em sua fase papal, profana o santuário de que jeito? Deturpando a doutrina do santuário. Aí o santuário celestial, né, no qual Jesus está intercedendo. Então, Roma, quando assume para si, para seres humanos, essa prerrogativa de perdoar pecados, de interceder, ela está profanando não o santuário terrestre, que não existia mais, mas o santuário celestial, né? Aí estudamos Daniel 8, lembra as profecias das 2.300 tardes e manhãs? Até quando o santuário será profanado, pisado e tal? Aí o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado, restaurado, vindicado. De 1844 para frente, um povo na terra, uma igreja, começa a pregar sobre o santuário, sobre o juízo investigativo, né? Sobre a volta de Jesus. É isso aí. Temos tudo isso aí. Que bom que nós já estudamos esses assuntos e podemos ter um cenário completo na mente aí, né? Eu acho Algo mais? interessante. Gladys. Deixa eu falar um detalhe interessante sobre, na verdade, um resumão do capítulo. Não é resumo, não é bem resumo. Mas, para a gente prestar bem atenção, ele faz um paralelo entre o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, é importante a gente prestar atenção, porque ele relata, e tudo é profecia, isso na época de Daniel ainda não aconteceu, algumas coisas aconteceram, mas, né, ele vai para frente. Então, é interessante a gente prestar atenção, porque coisas aconteceram na época de Daniel, antes de Daniel, na época depois de Daniel, que aí a gente começa a fazer o paralelo e reafirma que o que acontece a partir do versículo 40, que é o tempo do fim, que é realmente o que está acontecendo. Então, a Bíblia se reafirma que essa profecia está acontecendo para a gente prestar atenção, para a gente se aproximar mais de Deus e ficar atento, porque Cristo está às portas, Cristo vai vir nos buscar. E isso não é um conto de fada, não é algo que está escrito ali num pedaço de papel. Não é. Isso, as coisas aconteceram, estão acontecendo e vão ainda acontecer muitas coisas que a gente precisa se apegar com Cristo. Eu diria até mais assim que eu não sou bom em percentual, mas sei lá, eu entendo que mais de 90 e poucos % da profecia já aconteceu, já é história cumprida, né? Será que o pouquinho que falta não vai se cumprir também, né? E o que falta é simplesmente chegar ao desfecho aqui da história, Miguel se levantar, defender seu povo perseguido, e a volta de Jesus acontece, e a ressurreição, como veremos depois, né? No capítulo 12 fala da ressurreição, também acontece. Então falta um pouquinho só da profecia para se cumprir. E eu não tenho por que duvidar se tudo mais aconteceu exatamente como estava predito, né? Então é bem interessante pensar assim também. Alexandre ou Jussara?
Pastor, eu voltando aqui, eu percebi uma coisa. Uhum. Por exemplo, aqui no verso 37 do meu, quando ele fala esse rei, nós podemos entender que é o poder papal, certo? Deixa eu voltar aqui, Daniel 11, qual o verso? 37. 11:37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Sim, aqui já é a fase, o bloco papado, né, do papado medieval. Esse rei fará conforme sua vontade, no 36, né, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Encaixa com as características romanas, né, do pontífice romano, né? Sim. Nessas características, né? Que ele adorará o protetor das fortalezas. Seria alguma coisa relacionada aos poderes humanos? Também, no verso 38, né? Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Na verdade, Alexandre, aqui alguns intérpretes entendem como sendo o fato de o papado ter contratado exércitos para alcançar aí seus fins políticos, né? Por exemplo, acho que Júlio II foi um desses que foram contratados, né? Aí seriam esses das fortalezas, né? Exércitos. Lembra que o texto diz que ele não tinha exércitos, né? Tinha poucos, mas ele tinha condições de contratar exércitos, inclusive para as cruzadas que aconteceram também, enfim, né? Esses seriam, então, os deuses das fortalezas, numa possível interpretação. O que mais? Pastor, a partir do verso 39, ele dá a entender que são guerras assim, humanas também, né? Isso teria a ver também com as guerras que o papado incitou, por exemplo, cruzadas, tipo de coisas assim? Então, lembra que eu falei que alguns interpretam como sendo, né, o Islã tendo um papel aqui? Se a gente voltasse aqui, por exemplo, os versos 26, 27, por exemplo, lá no verso 25, fala do rei do sul. Alguns colocam os muçulmanos que controlavam Jerusalém e eram capitaneados pelos sultões do Egito, que também é rei do sul. Então, a possível interpretação. Outro verso aqui, quer ver? 27. A uma mesma mesa falarão mentira. Aqui, alguns entendem que foi uma deslealdade de Roma para com aliados, entre aspas, cristãos e islâmicos. Então, eles se desentenderam, eles mentiram para eles, né? Depois, no verso 28, então voltará para a sua terra com grande riqueza. Há quem entenda aqui que com as cruzadas, o comércio entre Europa e Oriente foi grandemente estimulado, e aí surgem lá Gênova, Veneza, né, como capitais de comércio, e o texto diz, voltará para sua terra com grande riqueza. Outra coisa aqui, 29, mas não será na última vez como foi na primeira. Tem quem entenda, por exemplo, que a 7ª e última cruzada foi um fracasso. Luís IV foi preso no Cairo, lá no Egito. O que mais? A Santa Aliança mencionada aqui, Bom, isso aqui não tem dúvida, que é o Tamid, né, de Jesus mesmo, né? Os muçulmanos alugavam navios de guerra gregos de Quitim, do Ocidente. E o texto, no verso 30, menciona, porque virão contra ele navios de Quitim. E, interessantemente, os muçulmanos alugavam navios de lá, de Quitim, né, lá do Ocidente. Então, essa guerra aqui, Alexandre, mesmo antes desse verso que você citou, podem ser guerras literais mesmo, né? Envolvendo aí as cruzadas, envolvendo guerras em que o papado se meteu contra reinos que eram contrários, né, ao poderio de Roma. Enfim, é uma possibilidade. Temos que estudar mais, né, e avançar mais no estudo, aprofundar e ver o que o tempo reserva aí, né, para os estudiosos especialmente nesse período final da profecia, do 40 a 45, né? O próprio papel do Islã na profecia ele não é muito claro, assim, sabe? Eu acharia estranho que não houvesse nenhuma menção ao Islã, sendo que hoje é uma força tão grande no mundo, né? Então, alguns veem no Apocalipse, alguns veem aqui também, de alguma forma ali a presença do Islã.
Ok? Então, gente, podemos orar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O que deve ficar assim bem fortemente gravado em nossa mente é o seguinte: apesar das batalhas, conflitos, revoltas e guerras, Deus está conduzindo a história para o seu desfecho, né? E no fim Miguel vai se levantar para defender seu povo. Isso que é o aspecto mais importante, né? Que as coisas não terminam assim. O reino de Deus virá e porá fim a todas as guerras e batalhas e tudo que há de ruim no mundo, né? Podemos orar, então? E aí... Posso falar mais uma coisinha só? Claro. Hoje eu tô aqui. Fique à vontade. Se a gente souber responder... Interpretando o verso 45, para mim faz um pouco de sentido mesmo o Islã. Porque ele fala, olha, armará seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo monte sagrado. Se você pegar hoje, geograficamente olhando, se pegar um mapa, olhar o domínio árabe, Islã, você vê que ele domina toda aquela região mesmo do Oriente Médio até o Monte Santo, que no caso é Jerusalém, né? Sim. Hoje eles dominam ali o Monte Moriá, onde era o templo, né? Muçulmanos, sim. Então pode ser que tenha relação mesmo sobre isso, né? É como ele disse, pode ser, né? Inclusive, entre os teólogos, né, da nossa universidade norte-americana, Andrews, lá, se eu não me engano, eu posso ter enganado no número, mas tipo assim, de 6 deles que lecionam matérias relacionadas com Daniel, 5 tendem mais para entender que seria o ateísmo mesmo, ligado à Revolução Francesa, e 1 lá, ou 2, vão mais para o lado do Islã, né? Então, eu fico com a maioria. Mas é uma possível interpretação também, né? De que o Rei do Sul, aqui nesse caso, possa ser o Islã, ou então uma facção radical do Islã, né? Por exemplo, eu acho que foi a Al-Qaeda, ela prometeu, em algum momento, fazer um atentado terrível, onde? Vaticano. Então, você veria, se isso de fato acontecesse em algum momento, a gente veria uma batalha que tem muito a ver com essa interpretação. O Islã tentando matar o Papa, ou invadir, ou explodir ali o Vaticano, né? E, detalhe, eles já anunciaram isso em algum momento. Eu até postei no meu blog, alguns anos atrás, uma revista dessa facção aí, né? Desse grupo terrorista da Al-Qaeda, uma revista, desculpa, Estado Islâmico, o AI, né? Esse grupo prometendo que faria isso em algum momento. Então, se isso acontecer, pode ser um eventual cumprimento dessa profecia aqui também, né? Temos que aguardar e continuar estudando, como eu disse, né? Beleza, então? Oremos, então, para a gente encerrar o estudo e depois no grupo a gente marca, então, o nosso próximo encontro, né? Pai querido, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, porque na tua infinita bondade, tu nos mostras em tua palavra que as profecias estão praticamente todas cumpridas e o pouco que resta se cumprir certamente será cumprido. Nós percebemos mais uma vez que estamos vivendo nos últimos dias da história e nós queremos te pedir, Senhor, que tu nos fortaleças para enfrentar o que vem pela frente. Que Miguel, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja o nosso grande defensor e que ao estudarmos a tua palavra possamos aprender cada vez mais e mais da tua vontade e do nosso papel neste mundo. Que nós possamos dedicar tempo também ao estudo desta profecia especificamente, entendendo que muitos aspectos dela são bastante complexos, que parte dela está em pleno cumprimento, mas que possamos, Senhor, estudar, estar atentos e, quando a profecia se cumprir, mais uma vez ter a fé fortalecida, porque vemos que tudo estava anunciado. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos de estudar livremente ainda a tua palavra. E pedimos, Senhor, que nos ajudes a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, para que elas possam ter a mesma esperança que nós também temos. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.